Hoje nós vamos encerrar a nossa série Sobrenatural e eu creio que Deus tem algo poderoso para a gente e nós rodamos esse vídeo hoje de manhã, foi incrível e nós teremos o privilégio de ouvir do nosso pastor, fundador da Igreja C3, o Phil Pringle, uma mensagem que Deus colocou no coração dele e na sequência eu vou complementar algo em cima do que ele vai pregar. E o vídeo está em inglês, mas tem uma legenda, ele fala um pouco pausado, dá para acompanhar de boa, ok? Se você fala inglês um pouco, está meio enferrujado, já vai ser uma oportunidade para você dar uma atualizada. Pode soltar. Hi everyone, Pastor Phil and Chris Pringle. Hi guys, it's wonderful to be sharing this message with you today. Welcome to church this weekend. Yes. What a delight to have you in the house of God. Yes. Any guests? We're so glad you made it. We're so Yes. glad you're here and looking forward to sharing the Word of God with you. Chris? Yes, well look, I am excited that I'm here to introduce my husband. This is an amazing message of prophecy and inspiration to release something absolutely new in the midst of you and all our churches. So I know you're going to love this message today. As So we- God bless you. As Yeah. we come into Presence Conference Oh, in San Diego yes, C3 Americas. in August, do whatever you can to be there. It's going to be absolutely amazing. Yes, for a real big hug, not a virtual one like this one, but a real one. So God bless you. See you Amen. there. Well, I wanted to share about this amazing gift that God has given to us called prophecy. And it may seem like a small subject, but actually it embraces a vast array of the moving of the Holy Spirit. When the Holy Spirit first fell on those 120 disciples, Peter stood up and he said, when the Spirit of God falls, young men will see visions, and old men will dream dreams, and handmaidens and servants will prophesy. Actually, the dreaming of dreams and the seeing of visions and prophesying are pretty much all the same thing. And I have no doubt that we are moving into an era, a brand new phase, an incredibly higher level and a higher season of anointing and outpouring of the Holy Spirit than we've ever seen in the history of the world. In C3 and right across the earth, and right across all flesh and all the church right around the world, we're going to see a move of God that is completely unstoppable. The moving of the Spirit always brings about proclamations or prophecies. Immediately when they were filled with the Spirit, they all began to speak in other languages that they never learned before. And then the apostles stood up and started preaching, especially Peter. And he prophesied about the wonders of God and the glory of God. And he magnified God in his preaching. He was worshiping God with his preaching. And speaking in a way that is supernatural throughout all of Scripture is called prophesying. In fact, right from the Old Testament, Moses, when he looked back through time, it was an element of prophesying. He was seeing in the Spirit how the world was created. Right through to the book of John and the book of Revelation written by the Apostle John, he was seeing into the future. And that was also the gift of prophecy. In fact, Jesus, when he was here, he said, I only do what I see my Father doing. Now, when the word prophecy originally comes into Scripture, it means to bubble up, to be like a fountain within. And you'll find that when you're filled with the Holy Spirit, things will come out of your mouth. Worship, praise, glorifying God, speaking in new languages, supernatural utterances begin to happen. But that word morphed into a new word as well, which meant seer. And that word meant that you could actually begin to see what God was doing and then speak it into being. Inside us, when we're born again, we get a duplicate set of faculties. We get spiritual ears, spiritual eyes, spiritual feelings, spiritual taste, spiritual smell. We can sense God. When we dominate our world with stimulus to the flesh man, to our body, we shut down that spirit man. But when we quieten down our flesh and not let it have so much stimulation,
we actually awaken those sensibilities and those faculties that belong to the inner man. One of the reasons we close our eyes when we pray is to shut out all that imaging that's coming from the natural world, and the inner eye, our inner eyes are opened, and we can start to see God and reach out into the Spirit. In fact, Paul in Ephesians 3 verse 20, he prays for the Ephesian church. He says, I pray that the eyes of your heart are opened. I pray that you get it. That's what really he was asking. The prayer was that the inner eye, the inner vision that God wanted to show them would become apparent. God wants to mingle his thoughts with our imagination. And we should never underestimate the power of imagination in terms of waiting on God, because once we have started to perceive something and conceive it in our mind, we can then speak it. And many times Jesus told us, rather than just say it and pray it, he wants us to prophesy it into being. He'd say, speak to the mountain and it will move. Most often, Jesus would speak to sickness and he'd say, be healed to a person. He would tell people to do things and they would act on that word and they would find themselves in a new level of victory and healing. And that is what I believe God has taken us into as we move into the future. There is a new anointing. There is a fresh oil coming upon C3. Part of that is not just praying, but it is proclaiming. It is prophesying. And I am prophesying that we will see 1 million people worshiping in our congregations all around the world in the next few years. I am prophesying that we will see a revival and a move of God and an outpouring of the Spirit like we have never seen before. I am prophesying that we are going to see the sick healed, the dead raised. We're going to see blind eyes opened. We're going to see thousands and thousands and thousands of teenagers coming to Christ. A massive revival is going to be poured out on the people of God all over the world, and we're going to find that every church will experience an influx of teenagers. The touch of God will not be stopped in this era. The devil can't stop it. People can't stop it. Governments won't stop it. The Holy Spirit is coming on earth like a wave that is unstoppable. And I prophesy that your churches, your people, your teenagers, your youth, your teams are all going to experience the touch and the power of the Holy Ghost at another level, so that you start to see the future and that you start to prophesy those things that God is about to do. We're living in an age when God wants to move in our hearts. Not just move sovereignly from above. Sometimes we are asking God to do things that he wants us to do, and he has told us to do. He has said, you go heal the sick, and we go pray, God, heal the sick person. We're the ones with the word of the Lord in our mouth, and we can say to this world, be healed in Jesus' name. We can say to the dead, come alive in Jesus' name. We can say to the sick, be healed. We can say to people who are suffering and they're in poverty and they're in difficulty, to marriages that are in trouble, to people who are suicidal, we can bring the word of God and bring life. The most important thing for me about prophecy is that I believe it's a lifesaver. We live in a world where young people, middle-aged people, older people are struggling to grasp hope. They're struggling to see a future. They're struggling to feel like something good is going to happen to them. And I believe we're living in an hour now where every time people come into church, something good is going to happen to them because we prophesied it, because we said it. We need to clothe our congregations with faith. We need to clothe our lives with faith in the morning, to speak over our lives that I am blessed, I am holy, I am on fire, I have energy, I am awake, I love God, I love church, I love the people of God, I'm destined for greatness. When you start to see these things in your life and you speak them, you will find you transform
into the very words that are coming out of your mouth. Never underestimate the power of your tongue. You can create life or bring death with that. You can actually penetrate into heaven with the word of God in your lips, with the high praises of God in our mouth and a two-edged sword in our hand. We bring defeat to the devil and we access heaven. God has given us his word to use. It isn't just to study. It isn't just to memorize. It isn't just to meditate on. It isn't just to teach. It is to use as a weapon. It is to use as a powerful weapon that defeats the devil, cuts him in pieces, and brings down strongholds. It's also an incredible weapon in terms of coming against our own flesh, coming against all the persecution and criticisms. As you speak that word, you are speaking the very same word that created the heavens and the earth. It has got power in it. The living word of God has so much power that it created a universe, for goodness sake. When we put his word in our mouth, like God said to Jeremiah, I put my word in your mouth. Once that begins to happen and we prophesy, we'll see valleys of dry bones come alive. We will see dead men coming out of their tombs. We will see whole communities transformed, converted by the power of Christ, and our churches set on fire with revival. In the prayer meeting, and I'm telling you, there is a revival in our prayer meetings. God is bringing great amounts of prayer into our lives and into our churches. We shouldn't be just praying. We should be prophesying that God is about to move in our own lives, in our families, in our finances, in our circumstances, in our communities, with salvation, with blessing, with an abundance in Jesus' name. I'm praying for you right now that the power of the Holy Ghost will fall upon you, your congregation, your families, and you'll experience abundance in Jesus' mighty name. Heavenly Father, let the blessing and the power and the anointing of the Holy Ghost rest on all of our congregations all around the world in Jesus' mighty name. Amen. Essa mensagem a C3 Global pediu para a gente enviar para todas as igrejas do mundo todo, né? Foi enviada essa mensagem para a gente passar em nossos cultos, né? Nos últimos 2 domingos. E tá aí para vocês, né? Acho que eu nem preciso mais pregar. O pastor Phil já mandou super bem aí. E ele é um cara que é um ícone na Austrália, super conhecido, e é um homem de Deus tremendo, que move no sobrenatural. Ele é conhecido no meio evangélico internacionalmente como um homem que move no poder do Espírito Santo, né? Ele é um homem que passa muito tempo na presença de Deus, e ele sente muito a graça de Deus para profetizar. Eu lembro uma ocasião, um vídeo que eu assisti dele de muitos anos atrás, que ele subiu no púlpito, inspirado pelo Espírito Santo, e ele profetizou a queda das 2 torres gêmeas lá nos Estados Unidos. É incrível. Um dia eu vou caçar esse vídeo e vou passar para vocês, é de arrepiar. E ele declarou, e ele disse, ele viu as 2 torres tecnológicas caindo, e depois realmente aconteceu, infelizmente aconteceu, né, aquela tragédia em Nova York. Mas Deus usou ele para profetizar, e que ali ia iniciar um novo mover de Deus nos Estados Unidos e um novo mover de Deus na terra. E assim a gente tem visto, as igrejas lotaram após aquele acidente, e o americano que estava longe de Deus começou a voltar para Jesus, e os Estados Unidos está vivendo um novo momento de avivamento. Amém? Então, para compartilhar e terminar isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus está prestes a mandar e fazer algo extremamente poderoso no nosso meio. Eu creio que todas as profecias que foram declaradas acerca do Brasil estão para acontecer. A pastora disse no momento do louvor, as profecias estão batendo na porta. Elas estão prestes a acontecer. Deus está prestes a fazer algo poderoso na nossa nação e no mundo todo. Eu quero dizer uma coisa, o inimigo não consegue paralisar o mover de Deus, mas ele consegue armar ciladas para fazer com que você não participe do mover de Deus. E eu quero te falar sobre 7 itens aqui, bem rapidamente, para que você possa se equipar com esses itens, para que você possa identificar as ciladas do inimigo, aniquilar essas ciladas do inimigo e não cair no laço que ele tem para derrubar você e impedir você de participar do maior mover de Deus na história da humanidade que está prestes a vir.
Eu lembro uma vez quando eu cheguei no Brasil da Austrália, para já com um chamado de plantar igreja, eu fui intérprete numa igreja em Campinas, de um pastor americano que estava pregando, e eu estava traduzindo ele, e ele deu o microfone para mim e falou: Fábio, eu sinto que você tem que orar. E quando eu peguei aquele microfone, eu comecei a orar por aquela igreja, a orar por Campinas, a orar pelo Brasil, Deus me deu uma visão muito clara. E eu vi uma visão, eu vi o mapa da nossa nação, e eu vi uma onda vermelha vindo assim, ó, e invadindo todo o Brasil como um tsunami. E vermelho representa o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo tem poder para nos purificar. E era uma onda de purificação, e não sei se você já assistiu aqueles vídeos de tsunami, é impressionante, não é? Porque quando você vê, nada pode impedir aquilo vem varrendo tudo que passa pela frente. E era uma onda que vinha varrendo, que ninguém podia impedir, trazendo purificação para a nossa nação. E logo na sequência veio uma outra onda, uma onda de águas cristalinas. E essa onda de água cristalina representa o poder do Espírito Santo, lavando toda a nossa nação também. Então são 2 tsunamis vindo, e eu creio que chegou esse momento. Essas ondas já foram enviadas. Aí ontem o missionário Gabriel começou a falar que teve um sonho com a nossa igreja, um sonho conosco, ele decidiu compartilhar, e ele viu também essa onda, ele falou: veio essa onda vindo, e quem são os doidos que vão querer surfar essa onda, né? Então assim, eu acho que chegou o nosso momento, amém? Chegou o momento do Brasil, da gente experimentar algo incrível. Mas eu quero dizer para você, o inimigo, ele não vai conseguir impedir o mover de Deus, mas ele vai querer impedir você de participar do mover de Deus. E Deus nos fala: nós podemos ser inabaláveis. Deus deseja que você seja inabalável. Então eu queria que você falasse para a pessoa que está do teu lado: eu serei inabalável. Nós vamos ser inabaláveis porque nós vamos pôr em prática a palavra de Deus, amém? Então abre comigo no livro de Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10, põe aí para nós. Vou pedir para que você se concentre, porque hoje vai ser, eu vou pregar igual uma metralhadora, amém? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que nossa mente, o nosso coração possa estar alerta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu quero consagrar esse momento a Ti, Senhor. E que esses 7 itens que vão ser ministrados venham penetrar no nosso coração, que a gente venha tomar posse deles, se apropriar deles e colocar eles em uso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor venha nos encontrar firmes e inabaláveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o texto inicia assim, versículo 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A primeira coisa que você precisa fazer, antes de poder adquirir esses itens, é criar uma estrutura para que você possa carregá-la. E você não consegue carregar o que Deus quer te dar na sua própria força. Você precisa se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Então eu quero dizer uma coisa, você não se fortalece num conceito, você não se fortalece numa ideologia, você não se fortalece numa ideia, num mito, você se fortalece no Senhor e no seu forte poder. Você se fortalece naquele que criou os céus e a terra, que fez as estrelas, que as chama pelo nome. Você se fortalece naquele que criou todo o universo, que criou a sua vida. Ele é sobrenatural, ele nasceu nesse mundo vindo de uma virgem de forma sobrenatural. Ele derrotou Satanás, derrotou o poder do pecado, ele morreu por nós, ele ressuscitou no 3º dia, ele deixou um incrível legado, ele realizou milhares de milagres quando ele pisou nessa terra, continua realizando esses milagres. E hoje nós temos mais de 2 bilhões de pessoas seguindo esse Jesus incrível, e é nele que você deposita a sua fé, a sua esperança, e é dele que vem a sua força, amém? Então nós nos fortalecemos no Senhor e no seu forte poder. Quando eu me fortaleço no Senhor e no seu forte poder, eu começo a ficar apto para receber o que Deus quer me dar. E o que Ele quer me dar está no versículo 11. Vistam
toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus tem planos, Satanás tem ciladas. Satanás vai colocar ciladas, ele quer impedir você de viver, se mover. Ele não consegue impedir o que Deus vai fazer no mundo, mas ele consegue talvez tirar você da jogada. Se nós não ficarmos espertos, se nós não colocarmos em prática aquilo que ele nos dá de arma. E Deus quer te revestir de uma armadura poderosa, para que você possa permanecer firme contra qualquer cilada do inimigo. Então ele quer te derrubar, ele é um adversário espiritual. Então eu não consigo enfrentar um adversário espiritual com arma carnal. Então não adianta nada eu puxar um 38 e dizer para o demônio, vem que eu te pego, sou bom de mira. Não adianta nada eu chegar para um demônio e falar, sou faixa preta de jiu-jitsu, vamos rolar nesse tatame aqui que eu vou te dar um mata-leão. Não adianta. Olha o que diz no livro de Coríntios, 2 Coríntios 10, coloca aí para mim, por gentileza. Não é esse não, filho. É 10:3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Continua. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então aqui o texto diz que nós não lutamos com armas humanas, porque elas não têm eficácia contra os poderes das trevas. Mas nós lutamos com as armas de Deus, amém? Que Ele quer dar a mim e quer dar a você. Vamos voltar lá para o versículo 12. E diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Deus aqui está sendo bem claro para nós. Através da vida do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, está sendo bem claro para nós. Nossa luta é contra essas forças espirituais do mal. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis. O dia mal vem. Todos nós estamos numa jornada, e tudo que vale a pena está ladeira acima e não ribanceira abaixo. Tudo que vale a pena está no alto da montanha, vai pedir, exigir de você esforço, exigir de você fé, exigir de você perseverança para que você chegue onde Deus quer que você chegue. E no meio do caminho vão pular adversários no meio do caminho vai ter ciladas que Satanás quer montar para você, mas você, quando estiver revestido da armadura de Deus, você vai desarmar as ciladas, você vai passar por cima delas, você vai derrotar os seus adversários e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai resistir o dia mau e permanecer inabalável. Mas ele diz, vistam toda a armadura. Não fala para pôr uma parte, não, eu vou pôr só o que me combine em mim, que eu sou fashion. Se não combinar o tênis com o chapéu, sei que lá, eu não vou usar. Eu sou fashion, então tem que combinar. Não é isso que diz o texto. O texto fala para eu vestir o quê? Toda. Toda significa tudo, não só o que me convém. Para eu permanecer inabalável, para eu ficar firme, eu preciso usar toda a armadura. E eu fico impressionado porque tem muito cristão que qualquer coisinha cambaleia. Qualquer coisinha titubeia. Fica sempre dividido entre um pensamento e outro. E pessoas que permanecerem assim vão ser facilmente derrubadas pelo inimigo e não vão viver todo esse avivamento que Deus está trazendo para a nação. A gente vai ficar só olhando, nossa, olha o que está acontecendo na vida de fulano, olha o que Deus está fazendo ali, eu quero fazer parte, mas eu titubeio demais. Eu preciso me manter firme e me revestir de toda a armadura. E Deus espera que seus filhos fiquem firmes no propósito, firmes no amor, firmes nas convicções, firmes ao ponto de nunca recuar, de não ceder, mas avançar e conquistar. Não deixe que a opinião do mundo vista você. Não deixe que a opinião do mundo vista você. Porque o mundo tem uma armadura para você. É igual a armadura que Saul quis dar para o rei Davi. Quem lembra dessa história? Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, 17, você lê, é incrível. Davi ia para a guerra, ele ia lutar representando Israel, e o rei Saul disse, usa a minha armadura.
Sendo que quando Davi colocou aquela armadura, ele não conseguiu andar com ela. Ele não conseguiu operar nela. E a armadura que o mundo quer te dar vai te deixar incapacitado de lutar contra os inimigos espirituais. A armadura do mundo é pensamento positivo. A armadura do mundo é você mentalizar que você é forte, que você é poderoso, que você consegue. Aí você vai lá, você caminha por aquelas brasas quentes, assim, com pensamento positivo. Eu sou forte, eu sou forte. Está pelando, está queimando teu pé. Não, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Aí você chega do outro lado, eu sou forte, eu sou forte. Depois corre para pôr o pé no gelo, com o pé descascando, cheio de bolha. Né? Essa é a armadura que o mundo quer te dar. Energias, esforço humano. Pega o elefantinho, gira para noroeste. Né? Vamos pintar a casa. É Feng Shui. Né? Então você vai lá e decora a sua casa de uma forma que você acha que vai te proteger, ou você pega lá o Salmo 91, deixa a Bíblia aberta lá, aquilo é uma armadura que vai proteger a sua casa, ou você usa um escapulário, você usa o terço para se proteger, um colarzinho de cruz, achando que aquilo vai blindar a sua vida, né? E tem gente que usa o trevo de 4 folhas na carteira, usa o pé de coelho, né? Eu vou falar uma coisa para você. O pé de coelho não ajudou o coelho. Por que você acha que vai ajudar você? Então, a armadura do mundo não vai te proteger. O que vai te proteger é o que Deus está falando na sua palavra. Então, a armadura do mundo diz, use camisinha que você vai estar protegido. Eu nunca vi camisinha proteger alguém de ter o coração partido. Eu nunca vi camisinha proteger alguém de sofrer assédio. Eu nunca vi camisinha de alguém de proteger alguém de sofrer abuso. Nunca vi camisinha proteger alguém de feminicídio. O que protege a gente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, para isso, existe sexo seguro, chama-se casamento. Casamento com a pessoa certa, com a pessoa de Deus para a sua vida. Se você souber esperar, você não vai ter coração partido, mas um coração alegre, jubilante. Vista toda a armadura de Deus. Se faltar um item, você fica vulnerável. Vamos aos itens. 13, versículo 13, nós lemos, versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade, da armadura de Deus, tem muito mais utilidades que o cinto do Batman. O cinto do Batman tem um monte de coisa, né? Eu vou falar que o cinto de Deus tem muito mais. O cinto da verdade tem a ver com caráter. O que acontece quando você tira o cinto da calça e expõe a sua vergonha? Então, o que eu quero dizer é que o cinto te protege. A verdade te protege. O que acontece com uma pessoa que vive na mentira? Ela se enrola, e ela perde mobilidade. O cinto era usado por debaixo da armadura, no soldado. Ele prendia a vestimenta que vinha antes da armadura e dava mobilidade para o soldado. E o soldado conseguia correr, o soldado tinha flexibilidade, o soldado conseguia lutar, o soldado conseguia avançar contra os inimigos com agilidade, porque ele tinha um cinto. E o cinto da verdade quer nos dar agilidade. O cinto, Deus não quer que você viva enrolado na mentira. Porque quando você mente, você precisa de inventar uma outra mentira para sustentar a primeira mentira, você se enrola todo e você não consegue avançar para aquilo que Deus tem para você. Hoje de manhã eu esqueci o cinto. Eu vim para o culto, porque nós tivemos o batismo, eu tive que correr para o batismo, aí eu trouxe uma troca de roupa, não queria acordar, minha esposa estava dormindo, aí eu levantei cedo, tal, eu peguei uma bermuda, peguei um chinelo, peguei uma troca de roupa, peguei a roupa que eu ia pregar e fui para o batismo. E eu esqueci do cinto. Aí quando eu vesti a calça, eu estava parecendo aqueles skatistas, que quando a calça vem até aqui, eu falei, nossa, vai ficar lindo, eu lá na igreja com a calça até aqui, eu virando, minha cueca aparecendo. Glória a Deus, por um irmão aqui que me emprestou um cinto. Deus abençoe a vida dele. Ele ficou sem para eu ficar com. Então, a verdade nos dá mobilidade.
E a gente precisa do cinto da verdade, amém? Segundo ponto, item que a gente precisa é a couraça da justiça. Então a gente cinge o nosso corpo com o cinto da verdade e a gente veste a couraça da justiça. A pastora nem sabia que eu estava pregando isso e ela profetizou na vida do Edu e da Fernanda sobre a couraça, sobre o capacete. A couraça da justiça. Você tem duas vestimentas à sua disposição. Você pode vestir a couraça da justiça própria, ou você vai usar a couraça da justiça de Deus. A Bíblia fala que a minha justiça não passa de trapo de imundícia. Coloca a imagem aí do cara usando trapos, por favor. Olha só. A Bíblia fala que toda a minha justiça, tudo que eu tento para fazer para me justificar, o meu esforço para ser uma pessoa boa, para fazer caridade, como se eu fosse ganhar salvação com isso, não passa de trapo de imundícia. Agora eu te falo, quem está mais protegido? Uma pessoa que está usando trapo ou, coloca a próxima foto, por favor. Ou a pessoa que está revestida da armadura de Deus. Está usando o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, os pés calçados no Evangelho. Quem está mais protegido? Nós nos protegemos por conta da justiça de Deus e não da nossa, amém? E a couraça significa proteção para os órgãos mais preciosos do nosso corpo. Você consegue viver sem braço, viver sem perna, mas você não vive sem coração, você não vive sem os órgãos internos, é extremamente importante, e a couraça protege você, ele protege o seu coração. A Bíblia fala que a sua vida toda depende do seu coração. A gente não quer usar a couraça da experiência, a couraça da religiosidade, a couraça da justiça própria, porque eu ficarei com o coração vulnerável. Eu preciso usar a couraça da justiça que vem de Deus, amém? A justiça de Deus, ela gera em mim retidão, ela gera em mim integridade, virtude e honestidade. Se eu vivo de forma profana, se eu vivo de forma pecaminosa, eu acabo removendo essa couraça e expondo o meu coração. Ou eu faço buracos na minha couraça e o inimigo, que é bom de mira, ele vai conseguir acertar os meus órgãos vitais. E o diabo diz para nós: remove a tua couraça da justiça, querido. Porque você vai viver uma vida justa e se privar dos prazeres. Olha aquela garota jovem. Olha aquele rapaz, menina. Vamos se deleitar nos prazeres desse mundo. Olha que oportunidade para você dobrar sua renda com esse ganho. É desonesto, eu sei, mas vai ser bom para você. E quando a gente cai nessas ciladas, a gente remove essa couraça e a gente fica completamente vulnerável. Então nós precisamos revestir da couraça da justiça, amém? Quando você reveste da couraça da justiça, vem aqui, Léo, por gentileza. O Léo representa Jesus, e eu sou eu, pecador, Fábio Macedo Aguieiras, carente da justiça de Deus. Quando Deus olha para mim, Ele olha o Filho dele, Jesus, perfeito, na minha frente, andando na minha frente, e é a justiça dele que não pecou, é a justiça dele que viveu uma vida reta diante de Deus, reta diante do homem, que me justifica. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Léo, pode sentar, obrigado. Se você caminha na justiça própria, você caminha igual a Adão. Você caminha igual a Adão e Eva, só com uma folhinha de figueira te cobrindo. Completamente vulnerável. Terceiro item, vamos lá rapidão, o que você precisa é calçado para os pés. Quem já correu aqui no chão árido ali, naquelas pedrinhas, pedregulho descalço? Ai, ai, ai. Ou na areia quente, em pleno verão de Santos, você vai... Os calçados protegem seus pés. Que calçado você tem usado? Ah, pastor, eu uso Puma. Eu uso Adidas. Outro dia eu estava vendo o filme dos irmãos Dresslers, que são o
eles tinham uma fábrica de sapato, eles não conseguiam se bicar. Eles não se davam bem, eles brigavam, um entregava o outro, e aí um brigou com o outro, inventou Adidas e o outro inventou o Puma. Eles eram irmãos, eles trabalhavam juntos, tinham a mesma marca juntos, mas por conta de não ter paz entre eles, entre as famílias dele, a mulher de um brigava com a mulher do outro. Era um caos. Eu fiquei fascinado com aquela história. Falei, poxa, eles podiam ser uma potência juntos, mas decidiram se separar. E cada um fez uma marca. Eles brigavam, um processava o outro. É uma loucura a história da Adidas e da Puma. Mas o evangelho, o calçado do evangelho da paz, não é um calçado que gera divisão, é um calçado que gera reconciliação. Porque o evangelho da paz faz o reino de Deus avançar e reconcilia o coração do homem com o coração de Deus. Precisamos desse calçado, se você quer viver em paz e ser um gerador de paz. Se você é professor, se você está na política, se você é advogado, se você é médico, se você é engenheiro, se você é autônomo, quando você tem o calçado do evangelho da paz, você leva a paz aonde você for. E Deus deseja que nós nos equipemos completamente dessa armadura. Calce os seus pés na prontidão do evangelho, das boas novas. O reino vai avançar por conta de onde você caminhar. Quarto item que você precisa é o escudo da fé. A Bíblia fala aqui no texto que, além disso, versículo 16, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Coloca aí a cena do filme, por favor, que mostra como o maligno atira suas flechas. O inferno não está de brincadeira. Ele não quer que você participe do avivamento. Ele vai lançar flechas inflamadas com fogo para causar ira no seu coração, revolta na sua vida, rebeldia, desesperança, depressão. Essas covardes. Mas quando você tem o escudo da fé, você ri do inimigo. Levantem-se! Amém? Vou te falar uma coisa, o escudo da fé não previne as flechas de vir até você. Ela não impede da pessoa que está te atacando, ela não impede a pessoa de te atacar, mas ela impede a flecha de te atingir. E ela não só impede a flecha de atingir, mas ela apaga os dardos inflamados, que as flechas vêm com fogo. Porque o inimigo sabe que o fogo se alastra. Se ele consegue fazer com que um pegue essa chama errada, ele sabe que esse um é contaminado, passa para o outro e passa para o outro e vai inflamando todo mundo do jeito errado. Medo é uma coisa que espalha. Medo é uma flecha de Satanás na nossa vida. E quando eu tenho o escudo da fé, eu levanto esse escudo, eu protejo a minha vida. Uma palavra para você, homem, pai de família. Você foi chamado por Deus para ter um escudo muito grande. O seu escudo não só protege você, mas protege o seu cônjuge, protege os seus filhos. E você tem que fazer bom uso dele. Quando vier os dardos inflamados do inimigo, você vai se colocar na frente da sua esposa, na frente do seu filho, na frente da sua casa, e você vai erguer esse escudo. Aqui, flecha inflamada não entra. Mas o que eu vejo é homens fracos atrás da fé da esposa. Amor, vai você no culto. Amor, vai você buscar Deus. Amor, ora pelo meu trabalho, amor. Está difícil as coisas lá, amor. Homem, Deus chamou você para ser o cabeça. Deus chamou você para liderar a sua casa. Deus chamou você para enfrentar os inimigos. Tem cara que deixa a mulher derrotar Golias. Não, vai você, querida, o gigante é grande. Deus coloca uma película poderosa no escudo da fé, que quando a flecha vem com fogo, ela apaga na hora. E perde o seu efeito completamente. Use o escudo da fé. Como? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante que você frequente os cultos. Você participe de Connect.
que você esteja presente, seja ativo na igreja, porque você vai estar sempre ouvindo a palavra, e a palavra vai gerar esperança, a palavra vai gerar fé em você, e vai formar um escudo gigantesco que vai proteger a sua vida, amém? Ouça a palavra o tempo todo, leia a palavra o tempo todo, isso vai gerar fé em você. 5, capacete da salvação. O capacete protege a sua mente. Eu creio que as maiores batalhas na nossa vida começam aqui dentro. São os pensamentos tóxicos que geram sentimentos. Sentimentos geram ações, geram atitudes tóxicas, atitudes ruins, destrutivas. E eu preciso do capacete da salvação para poder converter os pensamentos ruins em pensamentos bons. Ele te protege do desencorajamento, ele te protege da depressão. O diabo lança um pensamento assim: você não é ninguém, você é culpado, você é pecador, você não presta para nada, você é incapaz. Mas se eu estou protegido com o capacete da salvação, na hora que me vem esses pensamentos, eles são convertidos. E aí, quando o diabo me acusa de alguma coisa, ele diz que eu não sou ninguém, na hora meu pensamento diz: não, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando o pensamento ruim diz que eu sou pecador, que Deus não perdoou meus pecados, que eu não consigo nada, na hora a Bíblia diz que eu sou perdoado. Na hora o meu pensamento reveste de uma autoridade que eu digo: não, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Dos meus pecados Deus não se lembra mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele me ajuda a alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus, amém? Pensamentos de Deus, Jeremias 29:11, são de paz e não de mal, são para te dar um futuro, e um futuro brilhante. Quando você se alinha com o que Deus pensa, a sua vida inteira prospera. Se o diabo conseguir tirar teu capacete, você começa a acreditar em tudo que é mentira que tem por aí. Já reparou quantas pessoas acreditam nas mentiras do inimigo? Porque elas não têm o capacete da salvação. Quantos cristãos são manipulados em igrejas que usam da manipulação para tirar proveito delas, e elas estão lá porque elas não têm o capacete da salvação, são facilmente enganadas, facilmente manipuladas. É uma tristeza. Mas quando você tem o capacete da salvação, você não acredita nas mentiras do inimigo, as mentiras do que o mundo diz, do que a mídia diz, do que é certo, porque o diabo é perito em transformar o certo em errado, o errado em certo. Mas o capacete da salvação te ajuda a discernir, amém? 6, espada do Espírito. Não adianta nada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Imagina ver um demônio contra mim. Aí eu chego para o demônio: peraí, vou pegar minha arma. Não ataca ainda. Aí eu puxo aquele canivete suíço. Tem um menorzinho ainda, que é um chaveirinho, já viu? Que é um canivetinho. Eu puxo aquele canivetinho, puxo aquela laminazinha. Essa é a espada do Espírito que eu carrego. Pode vir. Aí o diabo vem. Quem lembra do filme Crocodilo Dundee? Se você nasceu na década de 70 e 80, talvez você lembre desse filme. O cara vai assaltar ele com um canivete em Nova York, e ele vai lá e puxa a peixeira. Às vezes o Satanás tem uma espada maior que a do crente. Tem crente que tem uma espada menor que a de Satanás. Não deixe Satanás ter uma espada maior que a sua. Não deixe Satanás saber mais da palavra do que você. Porque é impressionante quanto cristão não conhece a palavra. É impressionante quanta gente tem 10 anos de igreja, não sabe quem é Miqueias, não sabe que Salomão disse, não conhece os provérbios, nunca leu o livro de Salmos, nunca mergulhou profundo na palavra de Deus, não sabe quais são as doutrinas, não tem fé, não tem esperança, e Satanás acaba tendo uma espada muito maior, tendo uma vantagem muito maior, e consegue manipular essa pessoa, e completamente tirar ela de jogada. Vou dizer uma coisa: Jesus venceu Satanás através da palavra. Ele estava no deserto, jejuando, orando. Satanás foi tentar ele. Satanás conhece a palavra. Satanás disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, pula desse penhasco, pula desse precipício, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos para trazer sustentação para os seus pés, para que você não tropece.
E tem crente que cai nisso, né? Não, essa palavra, vai lá e faz. Mas Jesus sabia melhor. Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus, porque também está escrito isso. A espada de Jesus era maior que a espada do diabo, e Jesus teve vitória contra Satanás naquela investida dele no deserto. Usar a armadura, usar o capacete, usar o cinto, usar a espada, não é uma sugestão, amém? É imperativo para que você viva o que Deus tem para você. A Bíblia fala sobre os valentes de Davi. Livro de Crônicas e livro de Samuel, 2 Samuel, fala de um homem chamado Eleazar. Eleazar estava defendendo um campo, ele estava junto com o exército de Israel, veio os inimigos começaram a batalhar, militar contra ele, muita gente fugiu, o exército fugiu e esse cara ficou sozinho. Ele lutou e ele botou um exército inteiro para correr. Ele falou, aqui não, eu não vou dar nenhum pedaço de terra para os inimigos. Você tem que ter essa atitude. A Bíblia fala que ele lutou tanto tempo que a mão dele grudou na espada. Ele se tornou um com a espada. O cristão tem que se tornar um com a espada. Você tem que tornar um com a palavra de Deus, amém? Quando você vai, a palavra de Deus vai. Quando você move, a palavra de Deus move. E o pastor Phil Pringle falou que a espada, ela corta em pedaços as fortalezas, ela corta em pedaços as ciladas de Satanás, os intentos dele contra a sua vida. Por último, orem no Espírito. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, por favor. Orem no Espírito. Murmuração é oração ao contrário. Murmuração é oração ao contrário. Quando você está fora da presença de Deus, você precisa orar mais tempo. Mas quando você está em sintonia com o Senhor, quando o seu coração está alinhado com Ele, você faz orações curtas que são poderosas. Eu estava ouvindo o pastor Bill Johnson pregando da igreja Bethel, onde veio Jesus Coach, há muitas músicas que a gente canta. E ele contando uma história da tia dele que falou para ele, Bill, vai estudar as orações de Neemias. E muitas orações de Neemias eram frases curtas, porque ele estava numa intimidade com Deus tão grande que ele não precisava orar muitas horas para ter resultado. Ele declarava uma frase, bum, as coisas aconteciam. Era como se fosse tiro de atirador de elite, mirava, pum, certeiro, derrubava as estratégias do inimigo. A gente tem que andar com tanta intimidade com Deus, que as nossas orações são precisas. A gente não fica que nem metralhadora fazendo assim, ó, brrr, aonde der deu, né? Não, você vai, certeira. Quando você tem intimidade com Deus, é assim que vai as suas orações. Poucas palavras trazem um resultado enorme, quando nós estamos em sintonia. De onde você tem orado? Você tem orado de um lugar de intimidade com Deus, ou você tem orado de um lugar distante de Deus? A Bíblia fala aqui no texto, versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orar no Espírito significa orar em línguas. Se você não ora em línguas, você precisa começar a orar em línguas, senão a sua armadura vai estar incompleta. Você vai ter partes da sua vida que vai estar desprotegida. O seu inimigo é espiritual. Você precisa aprender numa linguagem espiritual. Você precisa orar no Espírito, orar em verdade, orar em línguas. Aí daqueles caras que dizem assim, pastor, orar em línguas tem que ter interpretação, senão não vale. A Bíblia fala que quem ora em línguas, ora para Deus. Você está falando com Deus e não com o irmão do lado. Eu não vou chamar aqui o meu amigo Renan para tomar um café comigo. Eu vou chegar ao Renan, ele não vai entender nada. Quando eu oro em línguas, eu me conecto com o Criador do céu e da terra. Eu trago à existência aquilo que não existe. Eu movo no espiritual e Deus nos bastidores começa a travar uma batalha contra os meus inimigos e desarticular os intentos dele enquanto eu estou orando em espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ore em todo o tempo, porque ele sabe a eficácia da oração em línguas.
O livro de Judas, capítulo 1, diz que quando você ora em línguas, você se edifica na santíssima fé. Romanos 8 diz que quando você está fraco, ore em línguas para você se fortalecer. Eu lembro que antes do Espírito Santo, eu orava 15 minutos e parecia uma eternidade. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu consigo orar mais de 1 hora e parece que foi 15 minutos. Quando você recebe Jesus na sua vida, você recebe o Espírito Santo. Você recebe o selo da sua salvação. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que recebe você. Quando você é batizado no Espírito Santo, é como se você tivesse sido revestido de poder, como se você tivesse entrado numa armadura, como se você tivesse entrado num poder sobrenatural, que é Deus. Você é envelopado por Ele, imerso nele. Na armadura do Homem de Ferro, bem aqui no Tony Stark, tem uma rodinha, né? um círculo que gera energia. Sem aquele círculo a armadura não funciona. É aquilo que faz a armadura funcionar. A oração é o círculo da nossa armadura. Quando você ora, você ativa todo o resto, todas as outras partes. É como se você eletrizasse o capacete da salvação. A espada vira igual aquela espada do Guerra nas Estrelas. Deus quer te revestir de poder, amém? Deus quer fazer de tudo para que você viva esse avivamento. Mas Satanás também quer fazer de tudo para que você fique do lado de fora dele, para que você caia numa cilada, para que você abrace a ofensa, para que você se distancie de Deus e não viva o melhor de Deus nessa terra. Mas Deus tem um plano melhor e Ele quer equipar vocês. Vou pedir para você fechar seus olhos nesse momento. Pastor Phil Pringle pregou ali dizendo: está na hora da gente parar de pedir para Deus fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Deus te deu autoridade, Deus te revestiu de poder, Deus te ativou. Se você ainda não recebeu esse poder, eu quero dizer para você: Ele já derramou seu Espírito sobre toda a carne. Ele já está disponível. A pastora falou que nós temos uma porta que abre do lado de dentro. Quando você abre essa porta, o Espírito Santo vem. Ele quer te revestir de poder e de graça, para que você vença as ciladas do mal, para que você se torne inabalável. Chega de titubear, chega de cambalear, chega de pensamento dividido. É hora da gente se posicionar. É hora da gente ser como um valente de Davi. Eu não vou arredar o pé das promessas de Deus, eu vou vivê-las na íntegra. E se você quer fazer parte desse mover de Deus, se você é aquele que fala: Senhor, eis-me aqui, se você deseja receber nessa noite capacitação sobrenatural sobre a tua vida, ser revestido dessa armadura espiritual, Deus vai te dar oportunidades para você pôr em prática. Nós precisamos pôr em prática e ser habilidosos com aquilo que Deus nos deu. Prática vem com o uso, mas se eu não me posiciono nunca, eu nunca vou ter prática. Se você deseja: pastor, eu quero fazer parte desse avivamento, eu quero ser revestido de poder, pastor, eu quero manusear a espada, eu quero ter o capacete da salvação, eu quero receber essa couraça da justiça, eu quero me apropriar do cinturão da verdade, eu quero calçar os meus pés do evangelho da paz nessa noite. Eu vou pedir para você ficar de pé aí no seu lugar. Você deseja receber isso nessa noite? Ou se você deseja ter mais prática com isso, se você deseja ter um pouco mais de Deus nessa noite, a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, um coração com fome e sede dele. Ele te convida para um algo mais próximo, algo mais junto, algo mais preciso. Deus quer te revestir em nome de Jesus.